Olá, boa tarde. Uma boa tarde para você. Insegurança no transporte coletivo. 4 ônibus foram assaltados, 3 pelo mesmo bandido. Durante o arrastão, ele intimidou os passageiros e agrediu um cobrador. Filho de PM é preso acusado de assalto. Depois da carteirada, tenente-coronel ganha promoção e salário de R$15 mil. Na rua, o povo desabafa. Padrão Brasil. A punição exemplar é essa no Brasil. Operação da Polícia Civil leva para a cadeia mais de 70 estupradores, assassinos e traficantes. O Fala Doutor da semana trata de câncer de intestino, o terceiro tipo mais frequente no Brasil. Você vai ver que carne vermelha e embutidos são fatores de risco. Veja o que aconteceu com o Evaristo. Ele comprou uma moto, passou o veículo para o nome dele e descobriu que deve uma multa de R$46 mil. Mulher morre de uma forma impressionante em Vila Velha. Ela teria caído por volta de 4, 5 horas da madrugada neste vão aqui entre duas paredes. Um vão que tem aproximadamente entre 15 a 20 centímetros de largura. O TN traz vagas para menor aprendiz, auxiliar de mecânico, técnico em segurança do trabalho e tem muito mais. Para conferir, é só ficar ligado no Tribuna Notícias, primeira edição. Nós voltamos bem rapidinho. A gente começa o Tribuna Notícias de hoje falando da insegurança nos coletivos. Ontem à noite, 4 ônibus foram assaltados, 3 deles pela mesma pessoa. Um atrás do outro e em 15 minutos. Isso mesmo, o rapaz de 18 anos fez um arrastão, intimidou passageiros, fez ameaças e chegou a agredir um cobrador. Nem bem o 13º entrou na conta do trabalhador e a bandidagem já está fazendo a festa. Na frente do DPJ de Vitória, uma fila de coletivos. Os 3 foram assaltados na noite de ontem na região da Grande São Pedro, pela mesma pessoa. Iago Christian Silva Santos, de 18 anos, só precisou de 15 minutos para encher o bolso. Ele foi preso enquanto se preparava para assaltar o 4º ônibus com essa arma falsa. Quando nós chegamos no primeiro, já com a vítima, o primeiro cobrador, esse chegou o segundo, que nos informou que havia sido também feito um assalto contra o seu ônibus e que o acusado ele já havia embarcado num terceiro ônibus da linha número 124, já próximo da garagem da Grande Vitória. O terceiro cobrador informou que havia sido levado também uma quantia dele e que o acusado já teria embarcado num 4º ônibus, que era o 518. Na abordagem ele informou que ele realmente havia feito o assalto aos ônibus e que na sua mochila estaria um simulacro de arma de madeira. O primeiro alvo foi o carro da linha 211, que saiu de Jardim Camburi com destino a Santo André. Depois de assaltar 2 passageiras, o bandido partiu para o cobrador, que reagiu e acabou agredido. Ele tomou no meu bolso, caiu nota de 2, e eu creio que deve ter uns 20 ou 10 contos, não sei. E aí eu tentei assim, mobilizar ele, deu. Porque ele estava muito próximo a mim, vou mobilizar ele. Fiz uma coisa que eu não deveria ter feito, né? Mas na hora você faz a vida sem até pensar. Aí voltou, correu, depois voltou pedindo o boné dele. Ele teve a cara de pau de voltar para pedir o boné. Pediu o boné e ainda me ameaçar, né? Tipo assim, eu te conheço, né? E foi só descer de um ônibus para entrar em outro. O pessoal da linha 212 já estava alerta, mas de nada adiantou. Ele chegou até querer me intimidar para levar o dinheiro, só que eu não... Eu continuei tranquilo, porque acho que não vale a pena revidar, entendeu? E ele levou o dinheiro e não fez nada comigo, nem queria fazer nada comigo, não. Imediatamente, o assaltante partiu para o coletivo da linha 124, que seguia para a Estrelinha. Mais uma vez, ele pulou a roleta, encarou o trocador e anunciou o assalto. Só pegou, passa tudo e já pegou o dinheiro do meu bolso, já pegou o dinheiro e botou tudo na bolsa dele. Nos 3 casos, o sentimento é o mesmo: insegurança. O transporte coletivo é um fracasso de segurança pública e a Grande Vitória toda. Só isso, porque você não tem só segurança de Deus. E olha só, enquanto a gente finalizava a matéria, outro coletivo estacionou aqui na frente do DPJ. O micro-ônibus da linha 204, com destino a Jaburu, foi assaltado no trecho entre a Praça dos Namorados e o Boulevard da Praia, na Praia do Canto.
3 pessoas estavam no ônibus na hora do assalto, além do motorista. Os passageiros perceberam de imediato a intenção dos 2 assaltantes. Durante todo o tempo dava para perceber que eles realmente queriam assaltar, porque eles faziam sinais com olhares, um para o outro. Um sentou do meu lado, pediu para que eu passasse meus pertences. Eu entreguei meu celular, eles perguntaram se eu tinha dinheiro, disse que não. Pegaram meu celular e pegou a passageira da frente e roubou também. Já é a segunda vez que eu sou assaltada dentro de ônibus. Então, assim, não tem segurança nem de dia, nem de noite, entendeu? Eles chegam, falam que vai assaltar, e às vezes falam que vai bater, e acabou. Gente, infelizmente a sensação é essa mesmo, de impotência. O bandido leva celular, dinheiro, agride o cobrador, vai embora tranquilo e acabou. Bom, mas a polícia garantiu que o policiamento de fim de ano já foi reforçado e mais policiais vão para as ruas a partir do mês que vem. Filho de policial militar é preso acusado de assalto. Ele e um comparsa fizeram 2 vítimas em Vila Velha. Na delegacia estavam cheios de graça. Chegaram a se comparar com políticos e autoridades que não recebem punição pelos crimes. Ítalo Anselmo dos Santos, de 26 anos, e Brian Pinheiro Braga, de 19, que é filho de um cabo da Polícia Militar, utilizaram essa moto para assaltar 2 rapazes no bairro Novo México, em Vila Velha. Armados com um revólver calibre 38, eles exigiram celulares das vítimas. Após cometer o assalto, a dupla seguiu em direção à Praia da Costa. A patrulha da Polícia Militar percebeu que eles estavam em atitude suspeita e realizou a abordagem. A documentação da moto estava atrasada. O veículo foi apreendido e os 2 trazidos aqui para o DPJ de Vila Velha. Foi no DPJ que a polícia checou a placa da moto e descobriu que horas antes, as vítimas que anotaram a identificação da placa tinham registrado um boletim de ocorrência. Ítalo e Brian negaram o envolvimento com o crime. A gente não vai falar não, porque você não vai perguntar lá para os caras aqui que é preso aí da justiça aí de verdade, que nem aquele polícia que deu uma carteirada aí, o salário dele ainda aumentou ainda. Mas Brasília, filho de terno e gravata. Tirando cadeia em casa. Vai lá, perturbar eles, tem dinheiro, isso aí ninguém pode fazer, né? Nós é pobre, preto, desgraçado, por isso, mano. Não é porque vocês estavam fazendo nada de errado, não? Não, nós podíamos até estar fazendo alguma coisa de errado, rapaz, mas nem por isso aí também é assim não, rapaz. Os 2 foram autuados por roubo e porte ilegal de arma e levados para o presídio de Viana. Pois é, George, tá aí, ó. Bandidos bem informados, articulados, estão de olho nas informações do mundo, mas mesmo assim não aprendem. O manto para eles não é dourado, como nos casos que citaram. A cor muda sim, mas não deixa de ser a vestimenta da criminalidade, da bandidagem. O tamanho do rombo pode até, na nossa lei de brechas, diferenciar o tamanho da punição. Mas a máscara da desonestidade, da suposta inteligência com prazo de validade morto e do cheiro de coisa ruim no ar vai estar na cara de todos eles. Porque caráter não tem bolso, né, Ingrid? Claro. A Polícia Federal convocou o deputado de Minas Gerais, Gustavo Perrella, e os sócios dele para prestar esclarecimentos. O helicóptero do deputado foi usado no transporte de quase meia tonelada de cocaína. O piloto da aeronave, preso na operação, disse que Gustavo autorizou o voo. O helicóptero do deputado estadual de Minas Gerais, Gustavo Perrella, foi apreendido pela Polícia Federal no domingo com quase meia tonelada de cocaína. No dia seguinte, ele disse à imprensa: ele não tinha autorização para fazer nenhum tipo de voo sem o nosso consentimento. E a partir do momento que ele faz um voo sem o nosso consentimento, a aeronave foi fruto de um roubo. Então é esse o processo também que o piloto terá que responder. 2 dias depois, as notícias mudaram um pouco. O próprio advogado de Perrella disse por telefone à nossa reportagem que o deputado teve contato com o piloto e que sabia do voo. O piloto ligou para ele, depois mandou uma mensagem por torpedo dizendo: consegui um frete de R$12 mil. O deputado disse: ok. Acrescentou que a fazenda não pertence ao deputado ou à família dele e afirma também que Gustavo Perrella desconhecia a natureza do frete. É óbvio, absolutamente cristalino, que ele imaginou que era um frete normal para levar pessoas. Se o piloto traiu a confiança dele, pegou a aeronave e fez um voo criminoso transportando droga,
É claro que isso fugia completamente do conhecimento do deputado. Também por telefone, o advogado do piloto defende o cliente. Não podia o deputado, covardemente, numa hora dessa situação, pegar o menos favorecido pela sorte, que é o piloto, e acusar de roubo. Ele tinha que falar a verdade, porque na verdade beneficia ele, esclarece o lado do Rogério, tá entendendo? Agora eu fiquei indignado quando ele disse que ele roubou, que ele desviou. O advogado do piloto já entrou com um pedido de liberdade provisória e não soube explicar com o que o cliente trabalhava na Assembleia Legislativa. A reportagem procurou os deputados Gustavo Perrella e Alencar da Silveira Júnior, presidente da 3ª Secretaria da Assembleia Legislativa, onde o piloto trabalhava. Nenhum dos dois estava nos gabinetes e, segundo os assessores, não compareceram ao local. O deputado e a irmã serão ouvidos pela polícia em Belo Horizonte e o sócio dele em Divinópolis, interior de Minas. O piloto preso foi demitido da empresa do parlamentar e exonerado da Assembleia Legislativa. Outros 3 homens foram detidos na operação. Começamos a falar de emprego. Há vagas para menor aprendiz, auxiliar de mecânico, operador de máquinas pesadas, técnico de segurança do trabalho e jardineiro. Mande o seu currículo para seleção@corpus.com.br. Acidente hoje cedo na Reta da Penha, em Vitória. Um jovem capotou o carro. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. O carro ficou tombado bem no meio do cruzamento das avenidas Nossa Senhora da Penha e Rio Branco, em Vitória. E aconteceu por volta das 6 horas da manhã. Dentro dele havia um casal. A mulher saiu do local, mas o motorista foi detido pela polícia de trânsito. Não quis conversar. Ao amigo, o jovem, que não quis se identificar, contou que teria tentado desviar de um outro veículo que avançou o sinal ao atravessar a pista. Ao desviar, ele teria perdido o controle do carro, subido no canteiro e tombado. Segundo o sargento Paulo Costa, o rapaz se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas exalava álcool. Ele foi levado para o DPJ de Vitória. Imagine só você descobrir que tem uma multa de R$40 mil para pagar ao Detran. A dívida são de diárias no pátio do Detran. Só um problema nisso tudo. A moto nunca foi apreendida e está lá paradinha na casa do dono. Em 2013, esta moto 125 cilindradas completou a maioridade. O presente de 18 anos chegou na casa do dono. Evanilson recebeu um boleto de multa do Detran com valor que ultrapassa os R$40 mil. Foi uma reação de muita tristeza, muito desânimo. Fiquei muito chateado com isso e sem saber o que fazer sobre isso. No sistema do Detran constava que a moto de Evanilson havia sido apreendida em 2008 e de que a multa de mais de R$40 mil era pelo acúmulo de diárias, ou seja, pelo longo período que a moto permaneceu no pátio do Detran. Mas o pedreiro lembra que a motocicleta nunca chegou a ser apreendida. Ele falando que está presa e a moto está aqui comigo e está constando no sistema que a moto continua presa ainda. Preocupado, Evanilson procurou apoio jurídico. A advogada explica que vai pedir junto ao Detran o cancelamento da dívida e da cobrança da multa e não vai parar por aí. A princípio, vamos requerer administrativamente, junto ao Detran, que cancele a cobrança e também a dívida. Caso o Detran não responda no prazo legal, no prazo razoável, vamos pedir também na Justiça, cumulado, somado a uma indenização por danos morais, por se tratar exatamente de cobrança indevida. Ao jornal A Tribuna, o Detran justificou que houve um erro no sistema e pediu para que o pedreiro levasse a moto para uma vistoria. O Detran criou um problema, ele precisa de resolvê-lo. O fato é que a moto do meu cliente não está nem rodando, ela não anda. E ele não pode ser onerado com o percurso de levá-la até o Detran. Ele não pode ser transferido para ele essa responsabilidade de levar a moto ao Detran quando o erro só existe porque o Detran errou. Evanilson garante que ele não foi a única vítima da falha no sistema. Eu conheço um camarada também, que teve problema igualmente o meu aí. E a dele é uma ACG 150 e apareceu uma dívida de R$50 mil que estava presa no interior e quando ele foi descobrir não era uma moto, era um triciclo.
Eu estou muito chateado com isso. Tem que estar mesmo, né? Bom, o Detran reafirmou que houve um erro no sistema quando ocorreram mudanças no órgão. Mas o problema é fácil de ser resolvido. Basta Evanilson levar a moto até lá para uma vistoria. Mas, como disse a advogada, a moto não funciona. E aí? Quem vai pagar o transporte do veículo até o Detran? Tenente-coronel que deu carteirada em blitz recebe promoção na Polícia Militar. E agora vai ganhar mais. Veja na reportagem de Mariana Rodrigues. A publicação saiu no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira. O tenente-coronel José Dirceu Pereira foi promovido a chefe do Centro Administrativo Geral da Polícia Militar. Ele ocupa a função desde o final do mês passado. O salário de Dirceu, que girava em torno de R$13 mil em setembro, isso com as gratificações, subiu para mais de R$15 mil. É o padrão Brasil. A punição exemplar é essa no Brasil. É o retrato do nosso país. O desmando premia os que deveriam ser penalizados, punidos. O tenente-coronel foi flagrado dando uma carteirada numa blitz da Lei Seca no dia 13 de outubro. José Dirceu dirigia apenas com uma das mãos, não usava cinto de segurança e apresentava sinais de embriaguez. Ele tentou intimidar os policiais. O tenente-coronel José Dirceu se recusou a fazer o teste do bafômetro e deixou o local da blitz sem apresentar a carteira de habilitação e os documentos do veículo. A Delegacia de Delitos de Trânsito investiga o caso. A perícia analisou o sistema da casa noturna e encontrou estas notas fiscais que foram anexadas ao inquérito. Repare que antes desse caso vir à tona, na comanda do tenente-coronel constava consumo de bebida alcoólica, mas exatamente no dia 13 de outubro, quando ele foi parado na blitz, não aparece nada. Por isso, existe a suspeita de fraude. Só estou aguardando o laudo que está sendo confeccionado pela perícia no HD dessa casa noturna e ele será indiciado por denunciação caluniosa, por crime de desacato, será remetido ao Ministério Público para análise do caso. É esperar para ver. A Secretaria de Segurança Pública só vai falar sobre o caso depois da conclusão do inquérito. Mais de 70 bandidos na cadeia, durante a operação da Polícia Civil em todos os municípios capixabas. Entre os detidos, estupradores, assassinos e traficantes. A Operação PC-27 envolveu aqui no estado 320 policiais civis que percorreram 73 municípios do Espírito Santo. A operação foi realizada em todo o país com o objetivo de retirar das ruas criminosos considerados altamente perigosos que poderiam se aproveitar das festividades do final do ano para cometer ainda mais transtornos. A intenção é essa, é tirar o maior número de pessoas que estão com mandado de prisão das ruas e dos municípios, cada município, cada delegado trabalhando naquilo que lhe compete, trazendo e colocando à disposição da justiça os elementos nocivos à sociedade. Esta é a intenção. E formar um banco de dados. Todos esses levantamentos de nome de pessoas estão sendo encaminhados para o estado do Rio de Janeiro, numa coordenação de operação, quando todos os estados vão distribuir, ao final, para todos os estados da federação, o nome das pessoas que são presas, evitando assim que a gente lá na frente seja surpreendido com uma pessoa que está com mandado de prisão que seja migrando para cada estado da federação. O resultado do trabalho foi a prisão de 71 criminosos, entre eles Fábio de Souza, de 27 anos, preso por cometer vários homicídios em Pedro Canário, e Aguinaldo Correia, de 22, detido em João Neiva, um dos autores da tentativa de latrocínio da sogra de um policial civil na semana passada. Os outros presos estão ligados ao tráfico de drogas, homicídios, porte ilegal de armas, entre outros crimes. Muitas pessoas foram presas por homicídios, por tráfico de drogas, por violência doméstica, porque em alguns municípios prevalece, inclusive, alguns casos de violência doméstica, razão pela qual várias pessoas foram tiradas de circulação. É bom registrar que muitas pessoas também foram presas em flagrante. Inclusive, um cidadão foi preso no norte do estado por ter roubado ou furtado nessa madrugada um caminhão de uma prefeitura. Um outro cidadão também foi preso por estupro de vulnerável, tendo retirado da família uma menina de 13 anos, estava com ela no município de Iconha, submetendo essa menina a várias situações vexatosas, inclusive sexo diário.
No total, 12 armas de fogo, 10 menores e 9 veículos foram apreendidos. A primeira PC-27 aconteceu em março deste ano. No ano que vem, outra data será definida para a realização de mais uma operação a nível nacional de mandados de busca e apreensão. Hoje é quinta-feira, dia 28 de novembro, festa para os flamenguistas. Aqui na foto principal é tricampeão. Nesta edição, o pôster dos campeões. Mais de 900 carros roubados este ano em 11 bairros nobres. Estado vai abrir 2 seleções com salário de até R$ 5.616. Médica é assaltada e se esconde em escola para escapar de sequestro. Tenente-coronel que deu carteirada ganha cargo de chefia na PM. E não deixe de ler ainda nesta quinta-feira em A Tribuna. No AT2, casei com o samba há 80 anos. Universitária e secretária viram musas dos ringues. E no Sobre Rodas, melhores sedãs para viajar. Mulher morre depois de uma queda inusitada em Vila Garrido, Vila Velha. Ela caiu e ficou presa em 2 paredes. O impressionante é a largura desse buraco, 20 centímetros. Os amigos e vizinhos acompanhavam a perícia. Era o local da morte de Dona Renilda Ferreira, de 39 anos. Ela morava neste barraco com um companheiro, Jorge Luiz Nascimento, que fica em Vila Garrido, Vila Velha. Hoje de madrugada, não se sabe por qual motivo ela saiu do barraco, caiu e morreu. O mais impressionante na morte de Dona Renilda é como ela morreu. Ela teria caído por volta de 4, 5 horas da madrugada neste vão aqui entre 2 paredes. Um vão que tem aproximadamente entre 15 a 20 centímetros de largura. E o mais impressionante ainda é que ela teria caído aqui em pé, do jeito que eu estou. Segundo os moradores, esta não seria a primeira vez que ela cai nesse local, não. Porém, das outras vezes, ela caiu de cabeça para baixo. E em uma delas, precisou da ajuda do Corpo de Bombeiros para sair. Só que essa madrugada não teve jeito. Ela acabou morrendo. Primeira vez a senhora estava contando para mim, precisou da ajuda do Corpo de Bombeiros? Precisou do Corpo de Bombeiro vir quebrar a parede para resgatar ela. Aí agora na segunda vez, eu estava saindo para trabalhar. Aí eu vi as pernas dela e falei, meu Deus, morreu de novo, caiu de novo. A foto mostra que ao cair na fenda entre as 2 paredes, Dona Renilda virou o pescoço. Mas não se sabe ainda a causa da morte. Para a filha dela, as circunstâncias precisam ser esclarecidas. O companheiro teria sido contraditório ao falar com os policiais. Primeiro, ao dizer que não estava em casa na hora do acidente. Depois, ao dizer que estava e que ouviu Dona Renilda pedindo socorro. Ele foi levado para prestar esclarecimentos na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. Entretanto, a filha dela informou que a mãe era alcoólatra e das outras vezes que caiu na fenda ou estava alcoolizada ou tinha crise de abstinência. Se ela não beber, ela dá crise e geralmente a gente já acha ela em algum lugar. Chama ela para casa, ela não chamava ela para casa, ela não vinha. Agora a gente achou que ela estava viva ainda. Quando a gente chegou aqui, ela estava imprensada, cara. Como que uma pessoa bêbada cai em pé no lugar? Impressionante. Muita gente não dá importância, mas a prisão de ventre pode aumentar as chances de ter câncer no intestino. Esse é o 3º tipo mais frequente no Brasil. Comer muita carne vermelha e embutidos é um fator de risco. Veja no Fala Doutor. Aos 74 anos, Dona Lúcia faz questão de não perder o bom humor. O sorriso está sempre no rosto e foi justamente dessa maneira, com determinação e coragem, que a simpática senhorinha enfrentou o câncer no intestino. Porque não é um bicho de 7 cabeças. A gente tem que enfrentar, porque o médico está aí para isso, a medicação, a medicina está muito evoluída e a gente tem que enfrentar, porque ou enfrenta ou pede para morrer. A doença apareceu sem que Dona Lúcia percebesse. No final de 2009, ela começou a sentir um incômodo no lado direito da barriga. Dona Lúcia passou por vários médicos e, ao descobrir o câncer,
foi submetida a uma cirurgia. Prendi o intestino, mas não me incomodava tanto. Eu fui levando, né? Até que o médico achou que tinha que fazer essa cirurgia com emergência. A doença, também conhecida como câncer do cólon e reto, é um tumor que se desenvolve no intestino. Esse tipo de câncer é tão perigoso quanto os outros tipos da doença e é mais comum em regiões desenvolvidas, como aqui no sudeste do Brasil. Campanhas como Outubro Rosa e Novembro Azul tentam alertar a população para os perigos do câncer de mama e de próstata e também tentam incentivar o exame preventivo. Mas também é preciso ficar atento ao câncer de intestino, o terceiro maior em número de casos em todo o Brasil. Segundo esta especialista, o principal causador desse tipo de câncer está no açougue. Carne bovina e de porco, principalmente as gordurosas, são as maiores vilãs. O consumo excessivo de carne ele está relacionado não só com o câncer de intestino, como quase todos os tipos de câncer. A gente já sabe que o consumo de 50 gramas por dia é nossa necessidade diária. Se você consome mais do que isso, e quase todo brasileiro consome mais do que isso, porque um bife, né, normal tem 100 gramas, né? Teria que ser um bife pequeno por dia, não é almoço e jantar. Então, você diminui seu risco pessoal de ter câncer, mas para ter câncer de quase todos os tipos. Mas também é preciso evitar os defumados, como apresuntados, linguiças e salsichas. Alimentos em conservas e molhos semi-preparados também contribuem para o surgimento de tumores no intestino. O ideal é abusar de frutas, verduras e legumes, principalmente os ricos em vitaminas C e E. Quando você ingere esses alimentos com frutas e verduras, porque eles interagem quimicamente, diminuem os radicais livres e há uma proteção no organismo. Agora, curada da doença, Dona Lúcia procura levar uma vida normal. A carne já não está entre os principais itens do cardápio. Mais devagar, mas não parei não. E depois com essa idade, você pensa, poxa, já cheguei aqui, mas um pouquinho tá bom. E vamos continuar falando de prevenção ao câncer. Quem está aqui com a gente é o médico oncologista Pércio Pinheiro de Freitas. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo aqui com a gente. Muito obrigado. Nós acompanhamos aí na reportagem a importância da alimentação para a prevenção do câncer. Eu pergunto, existe alguma relação, qual a relação que existe entre intestino preso e um possível câncer de intestino? O intestino preso é um fator irritante crônico nas pessoas que não tomam muita água, não têm uma dieta mais recomendada com bastante resíduo, e isso é um fator determinante de câncer. É claro que também é necessário que existam outros fatores, como a predisposição genética, lesões precursoras no intestino, como os pólipos, que são os pólipos sésseis, que são lesões precursoras, que podem ser diagnosticadas pelo endoscopista e prevenir a doença. Doutor, quais são os principais sintomas do câncer que são motivos de preocupação, que aparecem logo assim? Câncer de intestino, né? Sobre o câncer do intestino, o principal sintoma é o sangramento. Aliás, o sangramento, para qualquer víscera, é sempre um sinal alarde de câncer. Até no início? Qualquer tipo de sangramento. Se você escarra sangue, você tem um sinal sugestivo de uma úlcera na árvore respiratória. Se você urina sangue, você tem um sinal de uma úlcera na bexiga, no rim, enfim. Em qualquer localização em que se manifeste sangue, o sangue é um sinal de alarde de câncer. Além disso, os sinais e sintomas da estrutura. Então, se você tem uma úlcera na pele, ou uma pinta na pele, é um sinal de câncer de pele. Se você tem um corrimento, é um sinal de câncer ginecológico. Se você tem um nódulo de mama, é um sinal de câncer de mama. Se você tem uma obstrução urinária, é um sinal de câncer de próstata. Enfim, então, é necessário que a população esteja consciente desses sinais comuns. Agora, o sangramento é muito importante. Pois é, quando o senhor fala em sangramento, seria o sangramento nas fezes, em caso do câncer de intestino? Sim, se for um sangramento mais baixo, ele sai até vivo, mas se ele for mais alto, ele já pode vir até
sem muito aspecto de sangue. Já pode vir um pouco mais digerido, se for do estômago, por exemplo, ele pode vir já. E o que fazer imediatamente, doutor? Que tipo de exames as pessoas devem fazer em caso de sangramento de sinais? É o exame proctológico, ou a retoscopia, ou então o exame de toque retal, para ver se for bem baixo, você pode palpar uma lesão no reto baixo. Agora, se for mais alto, precisa da endoscopia, a colonoscopia, que é um exame de fácil execução. Mas é um exame que ainda não é tão fácil para ser executado sem uma fila, e isso às vezes retarda o diagnóstico, o tratamento e os resultados do tratamento do câncer. Ok, doutor, nós já te agradecemos. Muito obrigada pela sua participação. O senhor quer esse tempinho final aí para deixar um recado aí para as pessoas, já que nós estamos falando de prevenção aí? Eu quero elogiar a participação da tribuna, divulgando nesse dia de hoje, que é um dia internacional de combate ao câncer, né? Chamando a atenção para o problema dessa doença, que está ficando cada vez mais frequente, já é a segunda causa de morte. Então, a população deve estar informada sobre esses sinais clínicos e também sobre os fatores de risco que determinam o aparecimento de câncer, que são principalmente o tabagismo e o etilismo para o câncer do homem. E também a mulher fazer o exame da mama, o autoexame da mama e o preventivo ginecológico. Ok, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado. A seguir, jovem descobre que o tiro que matou a própria irmã veio da arma dele. Os detalhes já já. A gente volta bem rapidinho, agora 12h31. Por essa, o jovem não esperava. Diego atacou a gangue rival a tiros e um desses disparos tirou a vida da irmã dele. Os dois participavam de gangues rivais. A irmã dele tinha só 13 anos quando foi assassinada. Diego se desespera ao saber que a bala que matou a irmã dele saiu do disparo da pistola 380 que ele utilizou para tentar matar traficantes rivais. Valesca Pereira Leite, de 13 anos, morreu em fevereiro desse ano. A adolescente e o irmão Diego Pereira Leite, de 21 anos, trabalhavam para traficantes do bairro. Diego resolveu sair da firma para integrar o grupo rival de Itaenga e começou a ser ameaçado pelos ex-parceiros de Porto Belo. Valesca permaneceu com os traficantes do bairro e contou para o irmão que ele corria o risco de morrer. Com medo, ele traçou um plano para matar o grupo antes de ser morto. Diego decidiu atacar o grupo de Porto Belo e pediu à irmã que não fosse ao local, pois iria acontecer um confronto. No dia do crime, ele chegou a ter o cuidado de ligar para casa para se certificar de que a irmã não estava na boca de fumo. A mãe disse que Valesca tinha saído com as amigas. Diego realizou o ataque com a ajuda de 2 companheiros e descarregou a pistola 380 nos rivais que estavam no local. 4 ficaram feridos e a irmã dele, que mesmo avisada estava na boca de fumo, morreu com 2 tiros. Diante da situação como essa, o crime compensou? Não, jamais. Jamais. Que lição dolorosa. Uma boa tarde para você. E a gente fica por aqui, eu te espero logo mais no Tribuna Notícias, segunda edição, mas antes, Ronda Geral com Débora Moraes.